Bem-vindos ao D-Debate. Hoje a gente vai mergulhar no livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto da Silva. É uma obra que narra uma jornada de empreendedorismo impressionante, toda construída em cima de decisões que ele chama de pontos de inflexão, né? Aqueles momentos que mudam completamente o rumo da nossa vida. Exato. E a nossa conversa aqui vai ser justamente sobre a natureza desses momentos. O livro nos deixa com uma pergunta no ar que eu acho que é o centro da nossa discussão hoje. A trajetória de sucesso do Flávio Augusto é a prova de que nós somos os arquitetos do nosso próprio destino, moldado por escolhas corajosas e deliberadas? Ou será que a história é mais complexa e essa arquitetura toda dependeu de uma fundação que ele não escolheu, como uma mentalidade forjada na marra e, claro, um conjunto de circunstâncias que apareceram na hora certa? Essa é a questão, e eu vou defender a primeira visão, a de que as escolhas conscientes, sabe, os rompimentos com o padrão, em cada um desses pontos de inflexão, foram os verdadeiros motores do sucesso dele. Já eu vou por outro caminho, argumentando que a autoconfiança que ele construiu lá no início, junto com uma série de eventos e apoios que ele não controlava, não foram só um detalhe, sabe? Foram elementos cruciais que tornaram essas escolhas possíveis e que as potencializaram. Perfeito. Então, para começar, a minha posição se baseia na tese central que o próprio Flávio Augusto defende no livro de forma bem explícita. Nossos resultados são consequência de nossas escolhas. A narrativa dele é, na minha visão, uma coleção de exemplos que provam exatamente isso. Em cada encruzilhada, ele toma uma decisão ativa que quase sempre vai na contramão do que a família, os amigos e, o bom senso recomendariam. O primeiro grande exemplo é a decisão de, aos 17 anos, perder 2 anos de estudo formal para se trancar em casa e se preparar para o concurso do Colégio Naval. Ele mesmo diz que não via como perda, mas como ganhar um ano em direção ao meu projeto. Depois, ele abandona uma vaga na UF, uma universidade federal, algo que para muitas famílias é o ápice do sucesso, para ser vendedor de curso de inglês. Um bico sem garantia nenhuma. E o ápice, claro, é fundar a WhatsApp usando R$20 mil do cheque especial. Um risco absurdo, baseado unicamente na visão dele sobre o timing do mercado. Cada um desses passos foi um salto consciente no escuro. A coragem de pular, a decisão em si, foi o que o moveu para cima. Eu entendo perfeitamente essa leitura, até porque é a que está mais na superfície do livro. Só que eu acho que quando a gente cava um pouquinho mais, a história fica bem mais interessante. As escolhas são importantes, sem dúvida, mas elas não aconteceram no vácuo. Elas foram viabilizadas por pré-requisitos que ele mesmo, às vezes nas entrelinhas, admite serem fundamentais. O principal, para mim, é a autoconfiança que foi forjada nesses 3 anos de estudo obsessivo. Ele chega a dizer, com essas palavras, a descoberta de minha autoconfiança era um ingrediente muito mais importante do que eu era capaz de perceber naquele momento. Ou seja, essa mentalidade de aço não foi uma escolha, foi o resultado de um processo duríssimo. E esse processo, por sua vez, só foi possível por causa de uma circunstância fundamental, o apoio incondicional da mãe dele, que sacrificou 100% do salário dela por 3 anos para bancar o projeto do filho. Sem esse suporte, a primeira grande escolha dele, a de estudar, seria simplesmente impossível. Então, a minha visão é que o livro foca nos saltos, mas uma análise mais profunda precisa incluir a rede de segurança mental, familiar e até circunstancial, que não só amorteceu as quedas, mas que, na verdade, tornou os saltos possíveis. Esse é um ponto importante, mas eu vejo o papel dessa rede de segurança de um jeito um pouco diferente. O apoio da família foi um facilitador, claro, mas a decisão de usar esse suporte para um objetivo tão arriscado, tão fora da curva, foi 100% dele. Pense bem. Quantos jovens na mesma posição, com o mesmo apoio familiar, usariam isso para seguir o caminho padrão? Fazer uma faculdade e arrumar um emprego estável? A maioria. Ele escolheu interromper o fluxo, ir contra a maré. É aí que mora a gênese do sucesso dele, na minha opinião. A decisão de perder anos de estudo para focar no concurso foi o ponto de inflexão original.
a semente de tudo. Foi uma escolha racional de investir a longo prazo em si mesmo, mostrando o poder da decisão sobre a conformidade. A mentalidade resiliente que você mencionou não foi a causa primária, foi a consequência direta desse primeiro ato de coragem. Mas se a escolha foi o fator primário, como é que você explica o fato de que, depois de ser expulso do colégio naval, o que poderia ser visto como um fracasso retumbante, a reação dele não foi de desespero? A primeira coisa que ele valoriza daquela experiência não é a decisão em si, mas a autoconfiança que ela gerou. Essa fortaleza mental foi o que permitiu que ele visse a expulsão não como um fim, mas como um simples redirecionamento. Mais do que isso, foi essa autoconfiança que o fez passar no vestibular para a escola naval logo depois, só para provar um ponto para o pai e em seguida não assumir a vaga. Ele não precisava mais da vaga, ele precisava validar internamente a sua capacidade, percebe? A escolha de estudar foi o gatilho, mas o que saiu desse processo, essa confiança inabalável, se tornou o verdadeiro motor para todas as decisões futuras. Sem isso, a primeira dificuldade teria feito ele voltar correndo para o bom senso. Mentalidade não foi só consequência. Ela se tornou a causa. Ok. Eu entendo o seu ponto sobre a mentalidade ser o alicerce. Mas um alicerce não é nada sem a construção. E a primeira grande construção, a Wise Up, me parece um caso clássico de escolha e risco deliberado, muito mais do que uma consequência natural daquele contexto. A decisão de usar o cheque especial, aquilo foi um ato de pura coragem empreendedora. Ele descreve as alternativas que tinha: continuar no emprego, esperar juntar dinheiro, mas ele escolheu a quarta alternativa, que era arriscar tudo naquele momento. Ele agiu com base na percepção de que o timing era crucial. Foi uma decisão estratégica, um cálculo de risco feito por alguém que já se sentia protagonista da própria história. Não foi uma reação ao ambiente, foi uma ação para moldar o ambiente. É um argumento forte, sem dúvida, mas você já parou para pensar no ecossistema em que essa decisão foi tomada? Eu não acho que foi uma escolha fria e calculada num vácuo. Foi uma decisão arriscada, sim, mas inserida num contexto que a tornou quase uma consequência lógica, um transbordamento. Primeiro, ele já tinha experiência de vender relógios, sabia o que era correr risco. Segundo, ele foi treinado num ambiente de vendas sem garantias, onde ele precisava investir do próprio bolso para poder trabalhar. E o ponto crucial, ele estava num momento de frustração pessoal extrema, que ele resume na frase: "Não quero andar de ônibus nunca mais", depois de uma viagem terrível. O famoso episódio do gafanhoto, que ele esmaga na parede como um ato simbólico de mudança, ilustra isso perfeitamente. Foi um catalisador psicológico para uma decisão que a realidade financeira e principalmente emocional já estava impondo. Foi uma resposta a uma série de pressões, não apenas uma escolha isolada. Mas espera aí. A pressão existia, a frustração também. Milhões de pessoas vivem sob pressão e frustração todos os dias. Quantas delas se alavancam com um cheque especial para criar uma empresa? A pressão pode ter sido combustível, mas a escolha de girar a ignição e não apenas reclamar do ônibus lotado foi o ato que o diferenciou. A maioria das pessoas, nesse cenário que você descreveu, talvez procurasse outro emprego, fosse um concurso público. Ele não. Ele escolheu o caminho mais improvável e arriscado. A proatividade dele em transformar a frustração em ação é o ponto-chave. Negar isso é tirar o mérito da decisão mais importante da carreira dele. Não, eu não tiro o mérito de forma alguma, eu apenas o coloco em contexto. A ignição que ele girou não era igual à de todo mundo. A chave que ele tinha no bolso era forjada com anos de autoconfiança, com a experiência em vendas de alto risco, com um treinamento que o dessensibilizou ao medo de não ter garantias. O ecossistema o preparou para tomar uma decisão que para a maioria seria loucura. A escolha foi o passo final de uma longa caminhada de preparação, não um raio de coragem que surgiu do nada, entende? É a combinação da pessoa certa, no momento certo, com o preparo certo. Falando em preparo e estratégia, vamos para o próximo nível. A mudança para a Austrália e a posterior venda da empresa. Ali ele já não era mais um jovem arriscando o cheque especial, era um empresário consolidado. Para mim, aquele movimento foi pura estratégia, um jogo de xadrez. Aquilo não foi uma reação a nada, foi uma manobra calculada e proativa.
Ele se mudou com o objetivo claro de forçar a criação de uma gestão à distância, de institucionalizar a empresa. E por quê? Como ele mesmo descreve, ele estava pensando no equity, ou seja, em aumentar o valor de mercado da empresa ao provar que ela não dependia mais dele para funcionar. Uma empresa que anda com as próprias pernas vale muito mais. A venda por quase R$ 1 bilhão não foi sorte, foi a colheita planejada de uma semente que ele plantou anos antes com essa decisão. Eu não nego a estratégia, de forma alguma, mas a própria narrativa do livro mostra que essa estratégia foi sendo, refinada e até acelerada por oportunidades e circunstâncias externas. Ele mesmo conta que a aula que teve sobre equity com o Charles Wizard, que na época era um potencial comprador, foi o gatilho. Foi essa conversa que transformou um conceito teórico que ele tinha na cabeça em um plano de ação concreto. Ele admite que aquele papo fez entender a riqueza que estava no ar, ou seja, um fator externo ajudou a clarear e a acelerar o plano dele. E a recompra da WhatsApp anos depois. Isso você não pode chamar de um plano de longo prazo. Foi uma reação brilhante a uma oportunidade que o mercado criou para ele. Eu concordo que a recompra foi oportunista, mas é o que dizem, né? A sorte favorece a mente preparada. A oportunidade só apareceu por causa de uma série de eventos fora do controle dele, é verdade. A morte do Roberto Civita, a venda da Abril Educação para um novo grupo. Mas quem tinha a visão, o preparo e, mais importante, o capital para identificar que a empresa estava sendo mal gerida e que valia a pena recomprá-la por uma fração do preço, foi ele. A circunstância abriu a porta, mas foi a competência estratégica dele que o fez atravessá-la. Exato. A sorte favorece a mente preparada. É a síntese perfeita do meu argumento. Não é a sorte não existe, nem a mente preparada cria tudo do zero. É a interação. As circunstâncias, a má gestão dos novos donos que derrubou o valor do ativo, criaram uma oportunidade de ouro. A preparação dele, a mentalidade, o conhecimento do negócio e o capital que ele já tinha acumulado permitiu que ele aproveitasse. É uma parceria entre o homem e o momento. Não dá para contar a história olhando só para um dos lados. A genialidade dele, que o livro demonstra, está tanto em criar planos quanto em saber rasgá-los para capitalizar sobre um evento totalmente imprevisto. Isso reforça o peso das circunstâncias. No fim das contas, para mim, a trajetória do Flávio Augusto, como ela descreve, é um poderoso testemunho da capacidade de um indivíduo de moldar o próprio destino. As decisões que ele tomou nos pontos de inflexão não foram acidentes, foram um exercício deliberado de romper com o piloto automático, assumir riscos calculados e, como ele mesmo gosta de dizer, saltar do bungee jump. As circunstâncias e as pressões existem para todo mundo. A escolha de agir sobre elas, muitas vezes de forma contrária ao senso comum, é o que define o resultado. Para mim, essa é a lição central e mais potente que o material nos oferece. E para mim, a lição é um pouco diferente, talvez mais sutil. Embora as decisões sejam, claro, um motor da ação, uma análise mais profunda revela uma simbiose constante entre a escolha, uma mentalidade forjada sob extrema pressão e a rara habilidade de reconhecer e agir sobre as circunstâncias. A história não é só sobre um homem que criou sua sorte do zero. É sobre um homem que passou anos construindo uma armadura mental e quando a tempestade perfeita de oportunidades chegou, ele era talvez o único na praia pronto para entrar nela sem medo. A história não é apenas sobre a coragem de saltar, mas sobre ter o apoio para construir a plataforma, desenvolver a resiliência para aguentar a altura e possuir a percepção para saber exatamente quando e como pular para aproveitar o vento a favor. No final fica claro que a análise do material ilumina essa interação complexa e fascinante entre a nossa capacidade de agir, a agência pessoal, e o contexto em que a gente opera. Não é uma resposta simples de sim ou não. De forma alguma. E é por isso que a história de Ponto de Inflexão é tão rica. Ela oferece múltiplas camadas de reflexão sobre o que realmente constitui o sucesso e como as grandes viradas da vida acontecem. Fica o convite para que cada um explore o material e tire as próprias conclusões.